Estoy como Carlos ayer. Hola. A ver. Muy bien, entonces, bom. Alice, Clóvis, eu gostaria que vocês tivessem 15 minutos para que eles pudessem apresentar os projetos, né, tanto da Fundação Lenovo como do Instituto Votorantim, pudessem se apresentar para a nossa plateia, e nós seguimos como, né, o Juanca fez ontem, eu tenho algumas perguntas, mas também escutar as perguntas que vocês tenham para eles, tá bom? Alice, se você puder começar, fique à vontade. Bom dia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui nessa edição do Be Do Care. Uma honra participar desse painel do lado da professora Natália, do Clóvis. E eu adorei o convite, principalmente pelo tema do painel. Essa questão de alianças é algo que eu acredito muito. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar um pouco desses meus pensamentos com vocês. Então, sou Alice Damasceno, eu sou diretora de cidadania corporativa da Lenovo para a América Latina. Lenovo é uma empresa global de tecnologia. A gente detém marcas como Motorola, ThinkPads, Yoga, Legion, e entre outras. Somos mais de 77 mil funcionários. E nós trabalhamos com a visão de tecnologia mais inteligente para todos, aquele Smarter Technology for All, que está em branquinho lá em cima, onde a gente imagina um mundo onde cada pessoa, empresa, ONG, academia, utilize a tecnologia para poder fazer sua própria transformação inteligente, né? E, para isso, a gente investe fortemente em inovação, em todos os nossos produtos, serviços, soluções. Então, a inovação está no centro de tudo que a gente está fazendo, né? Porque a gente acredita que a gente precisa inovar para transformar o mundo da maneira positiva que a gente precisa. E eu sei que talvez vocês estejam pensando que eu estou no painel errado, porque eu estou falando de inovação num painel sobre alianças, mas é porque eu acredito que inovação e colaboração caminham juntos. A gente não consegue pensar em inovar se a gente não estiver pensando em inovar com alguém ou inovar para alguém. As duas coisas caminham muito próximas. Então, para a gente poder inovar, a gente precisa combinar as perspectivas únicas das diversas pessoas. E aí tem uma coisa para mostrar para vocês, né? A gente vive num lugar onde tem 8,2 bilhões de perspectivas únicas. Isso é incrível e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador, né? A gente precisa, no meio de tanta gente, fica difícil da gente pensar em uma coisa sozinho, né? Então, o que a gente faz afeta o outro, seja bom ou ruim. E essa afetação, uma das maneiras, para mim, mais emblemáticas de pensar nessa afetação que o outro tem em mim, que eu tenho no outro, está relacionado à risada, à gargalhada, né? Acho que não tem coisa mais deliciosa de escutar uma boa gargalhada, e é impossível a gente ficar quieto e não dar pelo menos um sorrisinho de canto. Eu vou fazer agora uma gambiarra tecnológica aqui para provar isso daqui para vocês. Vamos ver se a minha gambiarra funciona. Consegui, né? Consegui. Todo mundo dando uma risada, percebendo que a gente realmente afeta uns aos outros. Agora, caminhando para o nosso tema, né? Falando de alianças, eu vou trazer alguns exemplos do que a gente tem feito na Lenovo, que exemplificam um pouquinho essa questão de aliança. Eu vou começar pela coisa mais simples. O que a gente faz, o produto que a gente faz, computador. Eu não consigo colocar um computador no mercado se eu não tiver dentro dele um processador. E aí eu preciso de uma aliança com uma empresa como a Intel, como a AMD, para estar dentro do computador. Eu não consigo colocar um computador no mercado se eu não tiver um sistema operacional como um Microsoft Office ou alguma coisa do tipo. E note que isso é importante para mim, mas é importante para eles. O que adianta um processador sem um computador? O que adianta um Microsoft sem um computador e vice-versa? Então, uma aliança aqui que se faz necessária para que eu tenha um negócio que vai contribuir para o desenvolvimento, né? Mesma coisa quando eu falo de celular, né? O que adianta ter Motorola se eu não tenho Android e vice-versa?
Mudando um pouco de tema e falando de um assunto que acho que a gente está sentindo na pele ultimamente, literalmente, que é a mudança climática, né? Esses dias malucos da gente ter um calor extremo, seguidos de 2 dias de muito frio, um inverno quente, um verão com dias frios. E essa questão da mudança climática, eu acho que é uma coisa muito emblemática de uma batalha que a gente precisa travar como sociedade. Não adianta eu fazer nada sozinha, que isso não vai mexer em nada. Né? Dando um exemplo, se eu resolver parar de usar o carro, usar a bicicleta, mas todo mundo que está em volta de mim comprar carro a diesel, o meu esforço não adianta em nada. Então, essa é uma batalha que a gente precisa travar em aliança, e aliança como sociedade. Os 8,2 bilhões que estão por aí. Né? Então, já falei de negócio, falei de meio ambiente, vou falar agora um pouquinho de pessoas mudando para a área de filantropia, que na Lenovo é capitaneada pela Lenovo Foundation, que é a organização que eu tenho a honra de representar aqui na América Latina. O nosso objetivo em filantropia é investir em educação científica e tecnológica, a tal da educação STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e inclusão produtiva na tecnologia. Como é que a gente faz isso? A gente, lembrando que eu sou uma empresa que faz computadores, eu faço tecnologia. A gente identifica parceiros, organizações sociais que façam um trabalho, que comunguem com a gente desse mesmo objetivo, e a gente apoia essas instituições. Então, dando exemplo para vocês, que eu sei que estão aqui no Biducare, a gente tem parceria com o CEAP, a gente tem parceria com a Fundação Ford. E isso é estratégico para a gente estar com essas instituições, porque eles estão lá na ponta, em contato com o público que a gente quer chegar. Eu estou lá fazendo computador. Né? Então, por que eu inventaria de eu me meter a fazer uma coisa que não é a minha expertise? Então, eu preciso reconhecer que tem atores que fazem as coisas de uma maneira muito melhor do que eu faço, e que a gente tem uma situação ganha, 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 se eu apoio. Ele precisa de apoio, eu tenho como apoiar, e ele tem como fazer a execução. Né? Então, aqui acho que tem mais um exemplo bastante exitoso de parceria. Um outro exemplo também na área de filantropia, e aqui eu estou dando um spoiler para vocês, que é uma coisa que vai ser lançada só na semana que vem. Nós, da Lenovo Foundation, junto com outros financiadores, a gente está lançando um fundo de investimento para a educação STEM na América Latina. Qual que é a ideia? Juntar financiadores que estão interessados nessa mesma temática e tentar chegar num impacto muito maior e tentar chegar num conhecimento, desenvolver um conhecimento de uma maneira muito mais rápida. Né? Então, juntando um tanto de gente, pensar junto, crescer junto e ver se a gente consegue mover um pouco o ponteiro da educação STEM na América Latina, que a gente está muito para trás de onde a gente deveria estar. E a ideia desse fundo, na realidade, é a gente acelerar e chegar num conhecimento necessário, e que talvez, se a gente pensasse as organizações individualmente, esses financiadores, a gente chegaria no mesmo conhecimento, não na velocidade que a gente juntos chega, e a gente não chegaria no mesmo impacto. Então, acho que aqui tem uma coisa muito forte da potência de você atuar junto com os seus pares para chegar realmente no resultado que você está buscando. Né? Então, mais um exemplo aqui de aliança. Né? Aí tem um exemplo que eu quero desafiar vocês a pensar numa coisa. Queria que cada um de vocês pensasse num idioma que vocês não dominam. Vou dar meu exemplo. Eu não falo armênio, adoraria falar, acho a Armênia um lugar sensacional. E aí vocês me dão o celular de vocês e eu vou mudar a interface do celular de vocês para esse idioma que vocês não dominam. O celular se torna uma coisa inútil se ele não está na língua que eu falo, que eu domino. E aí a gente junta isso com a questão das línguas originárias, línguas indígenas, que estão em risco de extinção. A gente tem uma população gigante no mundo que está ficando longe da tecnologia por conta dessa falta de comunicação. O que a gente começou a fazer? Está fazendo 3 anos, a equipe da Motorola começou a desenvolver a interface em línguas indígenas para os celulares. Então, a gente começou aqui no Brasil, com Nhengatu e Caigan, depois a gente caminhou para Cherokee, na América do Norte, Kuvi e Kangri, na Índia, Maori, na Oceania, Ladino, na Europa, e estamos caminhando para mais línguas. E
E esse projeto ele tem uma coisa muito bacana, enfim, a gente recebeu um reconhecimento da Unesco, mas acho que o que mais orgulha a gente é realmente ver que a gente conseguiu colocar a tecnologia a serviço de manter, eternizar e perenizar essas línguas indígenas e a cultura dessas pessoas. Onde é que está a aliança nesse projeto? Nas comunidades indígenas que tiveram conosco, a gente não fala Kaigana nem Engatu, mas a gente entende de tecnologia e a gente sabe como colocar a língua na interface do celular. Esse projeto também teve uma presença muito forte da academia, de linguistas, para a gente poder realmente ter um projeto bem sucedido, né? E aí, seguindo, como eu venho de tecnologia, eu não posso sair daqui hoje sem falar de inteligência artificial, né? O tema da vez. Em 2021, a gente fez uma parceria com uma instituição chamada Scott Morgan Foundation, uma instituição inglesa, britânica, que se dedica a desenvolver soluções bastante ambiciosas de tecnologia assistiva, integrando hardware, software e tecnologia de inteligência artificial para suportar pessoas com deficiência, doenças severas e outras questões bastante complexas. Nesse slide aqui, eu vou exemplificar para vocês. Essa mocinha aqui chama-se Erin, ela tem 24 anos e, aos 23, ela foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, que, em português, é a sigla ELA. É uma doença que causa a morte dos neurônios motores responsáveis pelos movimentos musculares, como andar e falar. Então, o que vai acontecer com ela? O corpo dela vai começar a falhar, mas a cabeça dela vai continuar intocada. Na foto da esquerda, a gente tem a imagem da Erin, de verdade, e aqui à direita, a gente tem o avatar dela, que foi feito com inteligência artificial. Agora, o desafio é ver se eu consigo rodar o vídeo daqui, senão vocês me ajudam lá em cima, hein? O que eu faço para... Hi, everyone. I'm Erin Taylor's AI avatar. Então, como vocês podem ver, ela falando, sendo que, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, ela já está perdendo esse poder da voz dela, né? E como é que isso foi feito? Isso aqui é uma baita de uma aliança. De um lado, essa Scott Morgan Foundation, com a ideia mirabolante, a Lenovo, que tem a tecnologia para executar essa ideia, uma empresa que consegue criar um avatar realista como esse, uma empresa que consegue, mesmo no momento que ela foi diagnosticada, que ela já estava perdendo a voz, reviver a voz dela pré-diagnóstico, e isso tudo junto, mesmo depois que ela tenha perdido realmente o poder da voz dela, ela vai continuar tendo a autonomia dela para se comunicar e seguir tocando a vida dela, mesmo com essas limitações. Tudo isso só possível graças a alianças entre esses diversos atores, né? O bacana desse projeto é a possibilidade de democratizar essa solução, né? Para que mais e mais pessoas possam realmente seguir com a sua autonomia. E para nós é motivo de muito orgulho de ver também a tecnologia a serviço das pessoas nesse tipo de solução. Um outro projeto, na mesma linha, no ano passado a gente lançou aqui no Brasil uma interface de tradução em Libras, língua brasileira de sinais, também utilizando inteligência artificial, que é super interessante, que a pessoa que precisa se comunicar com Libras, que tem a deficiência, ela fala em sinais para a câmera do celular, para a câmera do computador, e isso, em tempo real, é traduzido para uma linguagem ou falada, em outro idioma, ou em texto. E isso vai e volta. Quer dizer, eu não domino Libras, eu consigo me comunicar e a pessoa consegue receber na linguagem dele, né? Então, esse projeto também, alianças das mais diversas, os tradutores, pessoas com a deficiência, academia envolvida aqui também, né, a área de pesquisa e desenvolvimento da Lenovo. E a ideia desses projetos, tanto esse da Erin quanto esse de Libras, é remover barreiras, né? Então, não se trata só de beneficiar 1 em cada 4 pessoas que no mundo têm deficiência, mas assegurar que os 100% das pessoas
que, em algum momento da vida, vão ter que enfrentar uma deficiência, tenham condições de realmente serem integrados na sociedade. Então, um projeto que dá muito orgulho aqui para a gente e que conecta, obrigada, com obrigada, e que conecta com a nossa visão lá de tecnologia mais inteligente para todos. Então, realmente, muito orgulho. Então, aqui, acho que todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, eles são desenvolvidos em alianças, e, com isso, com a colaboração, a gente chega, com certeza, nessa equação aqui, onde 2 mais 2 sempre vai ser maior do que 4. Se a gente voltar nos exemplos, o que é um computador sem o processador? O que é o processador sem o computador? O que é uma pessoa sozinha tentando combater o aquecimento global? O que é um projeto social sem o apoio de um financiador? E o que é um financiador de projeto social sem o projeto social? O que é academia sem as empresas, sem as ONGs? Então, esse senso de que a gente precisa realmente estar trabalhando junto em prol do desenvolvimento social é uma coisa muito forte e é real. E eu acho que, em todos os exemplos que eu trouxe, a gente está falando de problemas, e muitos deles são problemas bastante complexos. E a gente não resolve problema complexo sozinho. Ninguém tem bala de prata. A gente precisa de colaboração. E o que é importante, eu acho, da gente de ficar aqui, dessa minha fala, desses exemplos que eu trouxe, é o papel que cada um tem nessas alianças. O que cada um sabe fazer melhor. Eu preciso reconhecer o que cada um aporta, o que cada um traz. Então, voltando lá nos meus computadores que não saem da cabeça. A Intel sabe fazer processador, eu sei fazer computador. Vamos junto. O CEAP sabe fazer projeto social, eu sei investir em projeto social. Vamos junto. Então, a gente precisa reconhecer e fortalecer todos esses atores. No momento que eu estou apoiando o CEAP, eu estou fortalecendo o CEAP como um ator social, e isso ajuda a fazer cada vez mais e mais. Então, o resultado, eu acho que, de toda essa soma de forças que a gente está colocando aqui, com certeza leva a essa equação que está projetada aqui para que ela seja verdadeira. E a gente precisa, como sociedade, buscar esse resultado onde a soma das partes é maior do que cada parte individualmente. Então, com isso, eu encerro. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Nesse QR Code aqui tem o meu LinkedIn. Vou ter muito prazer de seguir conversando e colaborando com cada um de vocês por lá. Obrigada. Obrigada, Alice. Obrigada. Eu acho que vem super ao encontro, do que falávamos. Clóvis, te passo a palavra, de que quebrar barreiras é essencial para o que nós estávamos falando ontem, ao longo do dia, de tantas maneiras diferentes, que a gente conseguir estabelecer diálogos, conseguir estabelecer pontes. Obrigada pela sua fala e pelos projetos. Clóvis, passo a palavra para você. Fantástico, né? Muito obrigado, Alice. Bom dia, gente. A gente fica lendo só no jornal, a gente fica assustado com a tecnologia. A gente precisa ouvir isso para ver que a tecnologia tem um lado muito bom. Muito obrigado, Alice. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Clóvis Carvalho, estou muito feliz de estar aqui, agradecer a Natália, o Carelli, todo o pessoal. É um privilégio. Eu estive aqui ontem acompanhando as discussões, as palestras. Isso aqui conversa muito com o que eu acredito, e a gente tem aqui o desafio de trazer um pouco para vocês agora o lado das empresas, o lado empresarial. Nós vimos muito o lado das associações, o lado da academia. Vamos ver um pouco aqui o lado do segundo setor, das empresas. E fico muito feliz de ver, que a Alice mostrou o potencial que isso tem quando a gente junta essas forças. Eu sou um engenheiro que há 12 anos se meteu a trabalhar com esse negócio social. Estou há 12 anos no Instituto Votorantim. O Instituto Votorantim é uma plataforma de influência social da Holding Votorantim no seu portfólio de negócio. É um portfólio muito amplo, é uma empresa familiar brasileira, bastante grande, que
atua em diversos setores, de mineração, metalurgia, cimento, bancos, suco de laranja, saúde, imobiliário. Então, vocês entendem a salada mista dos projetos e dos desafios que a gente tem, né, de influenciar todo esse portfólio. Mas, por outro lado, também é um privilégio, né, das oportunidades que a gente tem ao trabalhar com essas empresas. E a ideia é trazer para vocês aqui 2 historinhas, 2 casos de projetos que conversam muito com o que Michele comentou na palestra anterior, de você ensinar a pescar e não dar o peixe, né? De você construir sistemas que sejam sustentáveis e que garanta uma transformação verdadeira nas comunidades e nas pessoas com que você está atuando. E eu apelidei isso de é possível fazer o bem e fazer negócio ao mesmo tempo. A Votorantim é um grupo que tem 116 anos, tá? Então, nenhum grupo chega a 116 anos se não tem um reconhecimento da sociedade, né? Uma interação com a comunidade, com onde ela atua, vamos dizer assim, né? E eu queria... Acho que tem que botar para cá, né? Usar só um conceito aqui, que eu acho que o professor Hector já falou disso muito bem ontem. Eu queria explorar um pouco para vocês, que ele vai embasar depois as histórias. A gente conversou muito nisso lá na Votorantim, em 2018, quando o grupo estava fazendo 18 anos, 100 anos, desculpe, e que a gente foi estimulado, deixa eu voltar, a gente foi estimulado a sintetizar o DNA social do grupo. Para vocês terem uma ideia, um pouco da história do DNA social desse grupo. Esse grupo começou em 1918, através da aquisição da massa falida de uma companhia de tecidos na cidade que hoje chama Votorantim, né, aqui perto de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Naquela época, o fundador dessa fábrica de tecidos já tinha mesmo salário para homens e mulheres, já tinha creche para as mulheres trabalhadoras. Então, era uma visão diferenciada que ia muito além do que a legislação pedia, né, para os seus empregados. Então, isso um pouco norteou todo o DNA social dessa família que está hoje na 5ª, 6ª geração. E, quando a gente foi sintetizar, a gente discutiu muito a questão da sustentabilidade. E a gente usou muito esse modelo, que a gente chama de residual, o dominante e o emergente, né, para entender e para refletir sobre para onde isso está indo. Quando você olha no passado, e ali é coisa de engenheiro, né? Então, a ideia de um gráfico ali para cima positivo, para baixo negativo, né? Então, impacto positivo e impacto negativo dos negócios na sociedade. Então, quando você olha antes da década de 90, ali para trás, que a gente chama de residual, o foco e como as coisas funcionavam aqui no Brasil era cumprir a legislação. Você precisava implantar um projeto, você precisava implantar uma fábrica, uma mina, você tinha que procurar as autoridades, os governos, negociar uma licença. Então, você tinha uma negociação ali de condicionantes que você precisaria cumprir, né? E você obtinha uma licença de implantação, depois uma licença prévia, depois uma licença de operação. De posse desse instrumento legal, você operava, né? E, independente se o seu impacto negativo era maior que o positivo, você estava cumprindo a lei, porque você estava cumprindo aquelas condicionantes que lhe foram negociadas e obrigadas pelo governo e pelos reguladores, né? E, naquela época, os projetos sociais eram muito mais os projetos isolados, né? A gente brinca que eram os projetos de você apoiar ali umas crianças, tirar uma foto bonita, botar no relatório, né? E isso seguir a vida. Esse conceito já mudou completamente, né? A partir da década de 90, aí a gente usa como marco ali, né, a conferência do Rio 92, né, com conferência, e tem um negocinho chamado internet, que entra nessa década também. Nós passamos a ter que conviver com vários stakeholders, né? Todo mundo passou a... Espera aí, você tem sua licença de operação, você está legal, mas olha o impacto negativo que você causa. Como é que você vai também contrabalançar e gerar mais impacto positivo para, pelo menos, ficar nesse 0 a 0? E aí começou-se a se falar num tal de licença social para operar, né? A licença de operação anterior, que existe até hoje, é um documento legal, que você recebe, está lá, escrito, assinado e tal. Licença social para operar não é documento legal. E é algo que você tem hoje e amanhã pode deixar de ter. Nós já tivemos vários casos, né? A gente pode citar
alguns casos de uma empresa de consumo que um vigilante terceirizado bateu no cachorrinho ali na noite, isso foi para a internet, viralizou, na manhã seguinte todo mundo foi lá para frente, fechou a loja e pronto. Você perdeu sua licença para operar. Você está tudo legal, o vigilante estava treinado, estava tudo dentro dos conformes, mas você perde sua licença para operar. Esse é um ambiente ainda dominante. E, nesse ambiente, as empresas passaram a ter que construir uma estratégia de sustentabilidade, para mostrar que elas têm um caminho. Mesmo que elas cometam algum deslize, elas têm um caminho. Falam, não, espera aí, está vendo? Eu tenho um caminho aqui, foi só um deslize, eu vou corrigir e tal. Então, os negócios passaram a ter uma estratégia de sustentabilidade, os relatórios, os compromissos públicos mostram isso, né? Então, isso é o dominante ainda no mundo atual. Mas, quando você olha o futuro é além disso. O futuro, a gente acredita, que já não é tão futuro, talvez já seja hoje, a sociedade vai escolher as empresas que vão ser perenes, as empresas que vão funcionar. E como é que a sociedade vai escolher essas empresas? A partir do quanto essas empresas ajudam a sociedade a resolver os seus problemas. E essas soluções, necessariamente, serão soluções em rede. Um exemplo simples que a gente usa dentro de casa, só para vocês terem noção do que nós estamos discutindo. Eu não posso, a Votorantim hoje é líder de material de construção no Brasil, né, dentro da área de cimentos e tudo. Eu não posso ser líder de construção num país que tem 7 milhões de famílias que não têm moradia, tem mais 7 milhões de famílias que têm moradia insalubre. Então, nós estamos falando de 14 milhões de famílias, provavelmente aí 50 milhões de pessoas, né, um quarto do país, e eu não ter no meu portfólio algum produto, algum serviço que ajude a sociedade a resolver esse problema. Porque se eu não tenho, outro vai ter, e eu estou fora do jogo no futuro. Então, eu preciso, que a gente chama, fundir a estratégia de sustentabilidade, que é o dominante, com a minha estratégia de negócio, e criar uma estratégia de negócio sustentável. É isso que as empresas têm que fazer hoje, né? Como eu transformo a minha estratégia de negócio numa estratégia de negócio sustentável? E aí eu trago a sociedade, né, para esse jogo. Isso faz parte do business, né? Isso influencia toda a forma de você pensar a questão da atuação da empresa, né? Que é o que a gente chama, então, dessa integração, né? Esse ambiente de integração que nós estamos vendo aqui. Eu acho que o grande privilégio que eu tive aqui, toda vez que eu venho aqui, eu vou para casa melhor, já é a terceira vez que eu estou aqui, eu sempre aprendo demais, ontem eu aprendi muito, é reforçar a crença de que as soluções sustentáveis são as soluções em rede, pelo tudo que nós vimos aqui, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, quando você olha uma empresa grande como essa, vamos pegar essa empresa de cimento, pô, ela tem um spend só de suprimentos de 2 bilhões de reais, de coisas que ela compra para poder funcionar. Então, se eu olhar, de um lado, eu tenho a filantropia que vocês conhecem muito melhor do que eu, vocês estão envolvidos nisso, que hoje já é uma filantropia que a gente chama de filantropia estratégica, né? A filantropia baseada em projetos com teoria de mudança bem desenhada, com a medição de resultado e de impacto, para poder falar negócio, falar a linguagem dos financiadores e gerar sustentabilidade. Então, isso já é o lado de cá, que é o lado do investimento social privado, é o lado da filantropia estratégica. Se eu caminho nesse contínuo de capital, esse lado da filantropia está focado em quê? Impacto. Ele quer causar o melhor impacto possível. Se eu vou no outro extremo, eu chego nos negócios. Nos negócios, qual é o foco? O resultado. Eu quero o melhor resultado. Só que esse negócio, ele tem um monte de gastos, um monte de coisas que ele faz que tem um baita impacto, que pode ter um baita impacto. Então, é onde a gente chama de capital consciente. Se eu tenho um capital consciente, que a hora de selecionar a sua mão de obra, apoia um CEAP, uma instituição, a formar jovens, a promover a diversidade, a equidade e a inclusão, eu estou atendendo uma necessidade do negócio, eu estou usando um capital que não é filantrópico e eu estou tendo impacto social. Então, eu estou gerando o que a gente chama de ganha-ganha. Nessa hora de desenvolver a minha cadeia de fornecedores, de ter uma estratégia de suprimento sustentável, eu consigo desenvolver, através do apoio das diversas organizações, e aqui ontem eu tive o prazer de conhecer várias, desenvolver fornecedores locais, desenvolver novas, né, oportunidades e novas visões de fornecimento. Eu estou construindo uma sociedade mais sustentável, não com recurso filantrópico,
com recursos do meu capital consciente. Né? E, no meio termo, ali, você teria o famoso investimento de impacto, né, que busca retorno e impacto ao mesmo tempo, que seria no meio termo dessas duas coisas. Então, é possível você juntar a estratégia de sustentabilidade com a estratégia de negócio e construir o que a gente chama de uma empresa admirada pela sociedade. Eu estava falando com o Carelli, não tem outro futuro a não ser admirado pela sociedade. E a sociedade não são só os clientes que compram o nosso produto. Quem tiver com essa visão vai ficar para trás. Porque a sustentabilidade estará em você fazer parte. Eu não posso construir uma fábrica, implantar uma mina, que vai ficar ali 30, 50 anos, e não fazer parte dos problemas da comunidade. Eu sou parte daquela comunidade. Eu não sou um bicho estranho. Né? Então, eu causo impacto. Um grande projeto, quando vai ser implantado, no início ele causa muito mais impacto negativo do que positivo. Você tem lá uma Dona Maria que mora ali naquela ruazinha, vive de aluguel. Saiu a notícia de que vai ter uma mina grande ali naquele município, naquela redondeza. No fim do ano, ela tem que renovar o aluguel. Ela pagava R$200, o dono da casinha pede 1.000. O projeto não chegou, não tem nada. Mas ela já teve que morar na periferia, porque não consegue mais morar na cidade. Então, ter a consciência do impacto que a gente causa, né, e construir esse impacto positivo em rede é o futuro. Aqui eu vou trazer 2 casos rápidos para você. Esse caso tá na internet, está disponível, né? Ele foi sintetizado por essa organização não governamental aí, ligada a Harvard e a Stanford, que é o caso de uma empresa que não é mais, inclusive, não é mais da Votorantim, que era a antiga Fibra, celulose, e que hoje foi adquirida pela Suzano. A Votorantim vendeu para a Suzano. Era uma parceria da Votorantim com o BNDES, e hoje formou-se a maior empresa de celulose do mundo, está junto com a Suzano. Essa empresa ela foi criada a partir da junção de 2 anteriores, que era a Votorantim Celulose e Papel, que tinha uma fábrica grande aqui no interior de São Paulo e Jacareí, e uma empresa estatal, que era Aracruz, que tinha uma fábrica grande no norte da Bahia, e uma outra ali na região do sul da Bahia, norte do Espírito Santo, naquela junção ali, de praias belíssimas. Essa região específica virou um mar de eucalipto, para essa grande fábrica de celulose. Foram comprando terra, plantando. Resumo da obra, a população não tinha o que fazer. Então, o que a população começou a fazer? Começou a roubar madeira e produzir carvão, e vender esse carvão de forma ilegal. E por que eles produziam carvão? Porque eles entravam na floresta, cortavam o eucalipto, e, para a fibra não usar o eucalipto, eles construíam aqueles forninhos de barro pequeno e faziam o carvão. Porque queimou o eucalipto, não pode usar mais. E esse carvão eles vendiam para siderúrgicas em Minas. Isso gerou uma onda de negócios ilegais ali naquela região, que, se você fosse olhar, é um caso de polícia, inclusive. Né? Vou chamar a polícia aqui para resolver. Mas, se você olhar a razão disso tudo, e está aqui nos próximos slides, né, nesse case que eles sintetizaram, alguns depoimentos, aqui só para vocês terem uma ideia de números, né? Chegou a ser roubado mais de 650 mil metros cúbicos de carvão, de madeira. Isso aqui, para vocês terem uma noção de ordem de grandeza, são 50 milhões de reais por ano, roubado. 1 mês de produção dessa fábrica era roubado. Mas aí, a solução, e aí entra essa questão do círculo virtuoso, né? Como é que uma inovação social pode gerar um ganho social, que pode gerar um ganho para o negócio, isso pode realimentar a roda. A solução, primeiro, foi ouvir a comunidade. Como é que nós resolvemos isso? E tem um caso interessante, que, na época, o CEO da Fibra, o Penido, ele foi até conselheiro nosso no Instituto, ele foi lá para ver a situação e entender. Ele disse que visitou a casa de uma senhora assim, que, quando ele abriu a porta da cozinha, tinha eucalipto. Não tinha o que fazer. Né? Então, qual foi a solução? Se criou um programa chamado Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, PDRT, né? Que doava 1 hectare para cada família, para fazer uma agricultura familiar, para eles produzirem alimento e para gerarem renda, e mais 1 hectare para a família plantar eucalipto. Então, no entorno da floresta, se criou uma floresta da comunidade, de eucalipto.
E a cada 7 anos, aquilo ali se cortava, dava renda para ele plantava outro. Enquanto isso, ele tinha lá a sua agricultura familiar. A própria floresta da comunidade protegia a floresta da fibra. Porque o ladrão, quando fosse entrar, falava, não, vou roubar, é meu vizinho. Né? Ao mesmo tempo, se trabalhou com polícia para ver os receptadores, se desmontou a cadeia, e se criou uma forma sustentável daquela comunidade sobreviver. E eles citam, né, no case, vocês vão poder ver depois, eles citam lá, né, que quando o pessoal falava, a empresa tinha medo da gente, tinha tanto medo que construiu estrada para não passar na comunidade. E quando ela veio nos escutar, nós falamos assim, olha, devolva o que nossos antepassados faziam, que é a agricultura, que foi a solução. Né? E a agricultura ligada ao negócio, produzir eucalipto, juntou as duas coisas. Né? De forma a se criar um projeto sustentável. Então, isso virou um case, né, e teve todo aquele impacto ali de redução e de benefício para o negócio, que retroalimentou o investimento, e isso aí foi expandido para as outras fábricas da fibra, e hoje é uma prática na própria Suzano. Então, para a gente não tomar muito tempo, esse aqui eu vou contar muito rapidinho, é um caso que vocês fazem muita coisa, talvez muito mais profunda que isso aqui, mas eu quero trazer aqui outro aspecto. Quando a Votorantim Energia, que hoje se chama Auren, abriu capital, foi construir um grande parque eólico lá no Piauí. O Piauí, hoje, aquela região do Piauí, interior de Pernambuco, é um mar de energia eólica e solar. Né? Quem conhece aquela região lá deve saber. A gente mapeou no território para ver se tinha algum tecido social e o que podia se fazer, do ponto de vista de projetos com a sociedade. A gente encontrou uma organização que estava patinando lá, que não tinha nem nome, e, a partir daí, elas começaram a se chamar Mulheres Fortes. Isso era um vídeo, mas eu não vou conseguir passar o vídeo, porque o vídeo é grande, depois eu deixo o link para vocês, que a gente fez. Uma senhorinha analfabeta que saiu com a bicicletinha dela, um caderninho debaixo do braço, e saiu batendo na porta das colegas, falou, vamos montar uma associação, vamos montar uma associação. E, quando nós chegamos lá, tinha uma associação que vivia de rifa, tentava fazer algumas coisas, porque o que incomodava ela? Elas, além de cuidar da casa, da família e tudo, elas cuidavam da roça de mandioca. Só que o marido levava a mandioca para a feira, vendia e ficava com dinheiro. Né? E elas não viam nada. Isso é muito comum. Né? Então, ela se incomodou com aquilo. Não, nós temos que ter alguma coisa nossa, não é possível, nós temos que ter nosso dinheirinho, né? Quando a gente quiser fazer alguma coisa. E ela convenceu, então, essas outras. E o discurso dela no filme, isso é bem legal, ela falava para as outras assim, vocês se preparem, treinem, porque vai vir gente de fora aqui, vocês vão ter que levantar da cadeira, falar o nome, quem vocês são e se apresentar. Ela dava uma aula de empoderamento, né, para as colegas. E, quando a gente chegou lá, a gente construiu um projeto, a gente já tinha uma grande linha de atuação em conjunto com o BNDES, de apoiar cooperativas e associações. Nós construímos uma fabriqueta inicial de farinha, depois de farinha passou a produzir sorvete, doces, quitutes. Resumo da ópera, elas hoje... Isso aí nós estamos falando de mais ou menos umas 40 famílias, 40 mulheres, elas ganham mais que os maridos. Né? Eu não tenho o número do ano passado, mas no ano atrasado, cada uma dessas ganhou pelo menos R$4.000, que para aquela região é uma renda fantástica. Né? E esse projeto chama Mulheres Fortes hoje em dia. Por que eu estou trazendo isso para vocês? A Auren, depois de implantado esse parque eólico, vendeu os créditos de carbono desse parque no mercado voluntário na Europa. Vendeu para a Volkswagen. E a Volkswagen veio auditar a Auren. Vocês acham que elas foi no parque eólico visitar? A auditoria foi nos projetos sociais, para ver se os projetos sociais eram sustentáveis. Esse contrato é um contrato de 5 anos, e por ter o S do projeto social no carbono, no crédito de carbono, esse crédito tem um plus no preço. Então, ela conseguiu, nesses 5 anos, $1 milhão a mais nesses créditos. Pagou os projetos todos. Pagou muito mais que os projetos que a gente tinha feito lá. O próprio projeto se pagou. Então, esse conceito de rede, né, o conceito de integração, de juntar o social ao negócio, de ter uma estratégia de negócio sustentável, pode mudar, inclusive, a forma da gente trabalhar no mundo filantrópico. Eu não preciso ir lá atrás só de capital filantrópico. Eu posso procurar empresa atrás de um outro capital, que é o capital mais consciente, e que vai ter uma demanda muito mais perene, para sair daquele desafio eterno que a gente tem nas organizações, de ficar sempre, como é que eu capto para o ano que vem, como é que eu capto para o próximo projeto. Então,
Isso que eu queria compartilhar para vocês, e vamos ficar aberto aqui para a gente poder trocar um pouco e responder as perguntas. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Clóvis. Eu quero abrir as perguntas, mas antes, o Clóvis falou que ele está aqui já 3 vezes, né? E nas 3 eu não pude estar aqui moderando, então eu falei, bom, eu vou aproveitar para fazer todas as perguntas que eu quero fazer para vocês dois. Antes de passar a palavra, eu queria só explorar 2 ângulos que vocês trouxeram, tá? Um ângulo de negócio e um ângulo de liderança. No ângulo de negócio, né, vocês falaram, né, e nós falamos aqui também muito ao longo desses 2 dias, que nós não conseguimos encontrar as soluções sozinhos, né, que nós precisamos de parceiros, nós precisamos, né, escolher bem esses parceiros. Assim como o Clóvis comentou agora, né, a auditoria, né, não era no negócio, que é o core da empresa, é o que a gente sabe, né, o que a Votorantim sabia fazer, eram os parques eólicos, né? E, mesmo assim, a auditoria foi em cima dos projetos sociais. Da mesma forma, Alice, né, você comentou também, né, desse estreitamento, né, com algumas realidades e o envolvimento, inclusive, dos departamentos internos, né, da Lenovo na construção das soluções. Né, como que vocês escolhem essas pessoas? Né? Como nós sabermos qual parceiro é um bom parceiro? E se vocês puderem compartilhar, né, algumas situações, né, ou algumas lições que vocês foram aprendendo nessa jornada, né, de, puxa, precisei recuar, precisei, né, talvez recuar no projeto ou recuar nessa aliança, o que deu certo, o que deu errado, para a gente poder compartilhar um pouco aqui com eles. Alice, se você puder começar. Bom, escolher parceiro, eu acho que é um desafio em todos os aspectos da nossa vida, né? Mas que bom que a gente pode escolher, né? Eu acho que quando a gente desenvolve projetos comuns ou faz essas alianças como as que a gente mencionou aqui, para mim uma das coisas principais é você tentar perceber se para aquele parceiro o que é o principal, se a prioridade dele é realmente o que é prioridade para você. Então, por exemplo, quando a gente está falando de projeto social, e aí eu estou falando com o meu chapéu da filantropia, né? Se a causa não for a coisa mais importante para aquele parceiro, se ele estiver interessado só no recurso financeiro, só no network que você pode trazer, só no marketing, talvez ele não seja o parceiro ideal, porque você está interessado na causa. A causa tem que estar acima de tudo. Então, eu acho que tem essa questão de você identificar, perceber o que é prioridade para aquele parceiro, e se a prioridade está alinhado com a sua prioridade e com o objetivo comum que você está construindo, o objetivo daquele projeto. E eu acho que tem uma coisa óbvia, tem que fazer processo de due diligence, tem que envolver uma série de coisas. E, infelizmente, na realidade que a gente tem de Brasil, de América Latina, a gente tem que ter uma atenção muito grande para questões relacionadas à corrupção. Quer dizer, você tem que tomar cuidado com quem você vai se associar, para você não associar o seu nome, a sua marca, você mesmo, com uma coisa que pode, mais para frente, te causar um grande problema. Então, é importante também esse processo de fazer uma boa due diligence, mas eu acho que o principal é você identificar. E, na realidade, eu tenho a impressão que isso é para tudo, gente. Você vai escolher um parceiro para a tua vida, você tem que ter uma comunhão de valores ali, né? Então, você perceber que os valores conversam, os valores, em muitos casos, são comuns, eles vão ser essenciais para um bom desenvolvimento de qualquer parceria. Acho que é isso. E, Alice, você teve alguma situação, né? Não precisa abrir o que não, né? Precisa, mas alguma situação onde essa atenção você precisou redobrar, alguma lição que você aprendeu disso? Sim, sim. Na realidade, eu acho que tem, bom, enfim, acho que coleta mais de um exemplo, mas aí eu acho que você volta para uma questão de você perceber assim, bom, onde é que foi de ter tido realmente, você perceber, você está no meio de um projeto e você entender que você entrou no projeto porque você estava pensando naquela causa, na formação de jovens para entrar no mundo de trabalho de tecnologia, e você vê que o parceiro que você identificou, na realidade, o foco dele não era o jovem, não era a inserção do jovem, era, de repente, projetar a ONG, se projetar. Então,
eu acho que eu tive, sim, acho que ao longo da minha carreira, mais de um caso, e eu acho que isso só vai aumentando o reforço do que eu falei. Quer dizer, você tem que ter um cuidado antes de você ali dar a mão e falar, meu, vamos junto, de ver o que é importante para você, né? E a questão de você ter sempre uma relação de transparência de duas mãos, né? De você poder, inclusive, chegar para o parceiro e falar assim, meu amigo, não era isso que a gente estava combinando, não era isso que a gente está combinando. Você está deixando aqui o menino que está em formação, que era o nosso principal objetivo, em segundo plano, por uma agenda diferente. Então, eu acho que a gente um pouco levar essas na cabeça, ter que voltar para trás, ter que rever, eu acho que elas só reforçam que você tem que fortalecer mesmo aquele espaço que você acredita. E aí eu acho que tem uma coisa de, às vezes, em vários dos casos, até de intuição, sabia? De você, no começo, ter um pouco aquela vozinha ali dentro e falar assim, putz, será que é mesmo? Né? E a gente tem que prestar atenção nessa vozinha que ela, em muitos casos, traz para a gente, evita dor de cabeça lá na frente. Obrigada. É interessante porque você trouxe um tema, né, Alice, que não só atentar, né, nos nossos projetos para esse lado formal, né, que o projeto tem que ter, mas também para as relações, né, que são as relações que vão trazer essa pessoalidade, né, ajudar na criação desses laços de confiança. Eu queria somar ao que você comentou. Eu queria te perguntar, Clóvis, porque você comentou também, né, de fortalecer os parceiros. Então, às vezes, né, é o parceiro certo ou o parceiro que você tem naquela região, naquela realidade. Como fazer essa correspondência, né, fortalecer os parceiros e ajudar nesse círculo virtuoso que você trazia? Bom, parceiro para nós é vital, né? Porque, só para vocês terem uma ideia de números, esse ano nós temos 165 projetos em mais de 100 municípios e mais de 40 milhões investidos. Então, o Instituto não tem capacidade de execução, né? A gente executa através de parceiros. E tem dois tipos de parceria. Tem aquelas metodologias que a gente desenhou e já testou e comprovou, e o parceiro vai aplicar a nossa metodologia, e tem alguns casos que o parceiro foi contratado para aplicar a sua própria metodologia. Acho que tem até alguns parceiros nossos aqui. E a gente é chato com os parceiros, no bom sentido, né? Por exemplo, desde 2014, todo projeto nosso, ele reserva pelo menos 5% do orçamento para medir resultado e impacto. Isso parece ser simples, mas não é. E por que a gente faz isso? Porque se eu não meço o resultado e o impacto, eu não falo a língua da empresa que financiou o projeto. E nós discutimos isso muito, nós fizemos um Canva lá em 2014, falou, quem é o cliente do Instituto? O cliente do Instituto não é a comunidade, o cliente do Instituto é a empresa que colocou recurso aqui. O Instituto é um instituto empresarial, né? Não é de uma causa nem de uma família. Então, se é a empresa, eu preciso falar a linguagem da empresa. Não foi fácil, não. Quando a gente fez isso com a turma, lá metade do Instituto foi embora. A gente teve que repor. Mas eles foram trabalhar nos nossos parceiros, porque eles são apaixonados pela causa, como a Alice estava comentando. Então, é fundamental isso. E como é que a gente faz? A gente não deixa muito solto, não. No contrato nosso, 15% da remuneração do parceiro é variável. Depende do resultado gerado. Se ele não atingir o resultado, ele também não recebe o todo. Ele faz parte do desafio nosso, porque cada projeto está contratado com a empresa doadora uma meta esperada. E essa meta, inclusive, é meta de remuneração variável dos empregados do Instituto e do pessoal de sustentabilidade das empresas também. Então, tem um sistema de gestão muito forte que amarra essas questões. Então, o parceiro é vital no sentido de falar a mesma língua, de te representar lá, e, ao mesmo tempo, de ajudar a desenvolver a solução. O que a gente aprendeu, a gente bate cabeça também bastante, né? Os principais parceiros, obviamente, são aqueles que comungam nos seus valores, como eu estava falando. E uma coisa fundamental, que é muito complexa e difícil, parceiros que sejam capazes de ouvir a comunidade. Né? Porque tem muita gente apaixonada pela causa, e como o professor Aiko estava falando ontem, né, se apaixonou pela solução e não pelo problema. Eu achei aquilo maravilhoso. Né? Tem muita gente apaixonada pela solução que esqueceu do problema que está tratando. Né? Então, ouvir a comunidade é fundamental. Vou dar um exemplo simples para vocês. A gente faz vários projetos de apoiar a gestão pública dos municípios. Soluções para apoiar a gestão pública de municípios, elas têm que ser robustas, porque elas vão
conversar com diferentes municípios, e cada município é uma realidade, não é simples isso, mas elas têm que ser flexíveis para conversar com a dor de cada município. Porque se eu não conversar com a dor daquele funcionário público ali, ele acha que você está levando ali mais uma tarefa, esquece, não vou fazer isso. Eu vou fazer se me ajudar no meu dia a dia. Então, você tem que falar com a dor dele, aí você engaja, aí você consegue construir uma parceria, né, e chegar num resultado. Então, o parceiro é a forma com que a gente faz. Agora, ele aprende com a gente e a gente aprende com ele o tempo inteiro, né? E constantemente estamos nos avaliando. Nós não somos, as empresas não são obrigadas a usar o Instituto para os seus projetos. Elas podem fazer com o Instituto, podem fazer com qualquer um outro. Elas podem contratar qualquer instituto para fazer os seus projetos. Então, eu tenho que me provar a cada projeto. E o parceiro tem que estar junto comigo, para provar em conjunto, né? Então, é um trabalho de desenvolvimento de mão dupla ali, contínuo. Excelente. E sobre o ângulo de liderança, e talvez pegar o seu gancho, Hector, o gancho do Hector na sua fala, Clóvis, nós estávamos falando, né, dessa comunhão de valores e da corresponsabilidade entre, né, os parceiros, a empresa, o falar o idioma da empresa quando estamos buscando, né, fazer parte dessa rede de soluções, mas é talvez um pouco difícil nós pensarmos no ambiente da empresa como sensibilizar as lideranças, né? Porque aqui na escola nós falamos muito sobre isso, né? Quando nós falamos de valores, a gente pode ter aqueles valores maravilhosos, né, escritos na parede das empresas, e nós temos os valores vividos, né, os valores reais, as pressões reais que as lideranças e que as pessoas dentro da empresa vivem no dia a dia. Como fazer esse enlace, né? Como que o instituto que você comentou, né, precisa se provar a todo momento? Como que você, né, sensibiliza essas lideranças da realidade que o instituto quer atacar? É um belo desafio isso, né? Porque a agenda de CEO é diferente da agenda de acionista, né? CEO pensa 5 anos, acionista pensa geração. Um programa de educação de 5 anos não faz nada. Então, para fazer um programa de educação, preciso pensar com cabeça de acionista, né? Não de CEO. O que tem funcionado nessa história? Levar esse pessoal para conhecer os projetos, levar esse pessoal no campo, tirar, né, sair do escritório e ir lá ver o impacto para essas mulheres, ir lá ver o discurso de uma mulher dessa. O CEO volta mudado, os diretores voltam mudados, porque as pessoas querem. Quando eu trabalhei um tempo também, apesar de ser engenheiro, eu trabalhei um tempo também em RH, a gente tinha uma máxima lá que dizia o seguinte: as pessoas só querem 2 coisas na vida: um futuro melhor. Isso eu acho verdade, porque eu não achei ninguém aí que quer um futuro pior ainda, né? Futuro melhor e alguém que cuide dela. Conversa muito com o do care, né? Do cuidado. Então, quando a gente consegue conectar esse CEO ou esses diretores que estão na agenda extremamente imediatista, né? Eu já fui isso também, eu já trabalhei em plantas industrial há muito tempo. EBITDA, resultado, cash, cliente o dia inteiro. Quando você consegue conectar ele um pouco com a essência, aí você consegue captar para ver que, olha, isso aqui faz sentido. Eu não estou falando só de perfumaria, né? Estou falando de algo que faz sentido aí para o futuro da minha empresa. A gente está falando sobre ativar outras motivações, né, dentro da empresa também. E, Alice, pegando esse gancho, você falou, né, do alcance do projeto, né, dos projetos que você está fazendo, por exemplo, né, o do resgate das línguas nativas, línguas indígenas, que é um projeto global, né, e que tem essa grande fortaleza, né, de você conseguir chegar nas pessoas das comunidades locais em cada país. Sendo uma empresa global, como fazer, né, para sensibilizar a liderança local e também influenciar, né, globalmente, tecendo essa grande rede, né, de parceiros, de agentes, né, e de pessoas que querem mobilizar os projetos e fazer eles acontecerem também nas realidades locais? É um desafio, e um desafio nos 2 sentidos, do local para o global, do global para o local, né? A gente acaba tendo o seguinte, até exemplificando com esse projeto das línguas indígenas, que, como eu comentei, a gente começou aqui no Brasil. Você chegar para uma pessoa do global
que, de repente, está numa realidade completamente distante dessa questão das línguas indígenas, originárias, nativas, etc., e você falar, pô, eu quero fazer esse projeto, o cara lá da mesa dele fala assim, meu, acho que não é aí que faz sentido a gente investir, me convence que faz aí. E aí eu acho que tem um primeiro ponto que é muito importante, quando a gente fala de empresas globais. Sim, é global, a gente tem um objetivo gigante, global, de mudar, de tecnologia mais inteligente para todos, mas tudo que a gente vai fazer localmente. E a gente tem que entender o contexto daquela localidade, o contexto daquela população que a gente vai entender. A tradução desse local para o global, até para você conseguir convencer do investimento, é um desafio muito grande, que exige muita paciência e muita resiliência, porque vai ter uma série de nãos para você conseguir chegar no sim. Então, tem uma resiliência / teimosia que eu acho que é inerente da atividade, né? Mas o que acaba sendo também muito importante, Natália, é você pegar, nessa questão do contexto, você também não ter aquela leitura de que uma coisa que funciona num lugar necessariamente vai funcionar automaticamente no outro. Não faz sentido nenhum eu pegar um projeto que, de repente, está funcionando na Europa e trazer aqui para a Argentina e falar, ó, agora funciona. Não é assim, né? Então, eu acho que toda essa exigência que você tem de respeitar o local, de respeitar a comunidade, de envolver a comunidade, é um dos grandíssimos desafios e que, normalmente, a liderança das empresas está super longe disso. Não porque eles não queiram, porque no momento que se convence, acho que você deve também ter isso, né, Cláudia? Você conseguir tirar o cara da mesa dele e levar para conhecer um projeto esse como das Mulheres Fortes, para ele é um presente. É maravilhoso isso. O desafio é tirar ele de lá. Mas quando você consegue, a sensibilização que você consegue trazer para essa pessoa e que é perenizada é incrível. Na realidade, é o que a gente brinca no setor, que fala assim, você leva o cara no projeto social, ele é picado por uma mosquinha e ele fica contaminado para sempre. Então, o grande desafio é como é que você faz esse primeiro movimento para levá-lo e para conseguir sensibilizá-la para aquilo que a gente está fazendo. E no momento que ele entende o contexto local, que é sair daquela visão de empresa global, que eu estou fazendo, que eu estou acontecendo, e entender a diferença que eu estou fazendo para a senhorinha lá que estava empoderando as demais, aí sim você consegue fazer essa mudança e isso realmente fica. Só me permite um acréscimo, né? Complementando o que eu não comentei. No início, é fundamental você falar a mesma língua dele, né? Se você não falar a mesma língua deles, eles não escutam, né? E o que a gente fez? A gente espelhou o planejamento estratégico do Instituto no planejamento estratégico das empresas. Então, o planejamento estratégico das empresas falam de 5 anos, tá bom, então vamos falar de legado social em 5 anos. Que legado você quer construir naquela comunidade daqui a 5 anos? Então, aí você tem uma agenda social. A partir dessa agenda, quais são meus objetivos, meta, resultado, impacto, etc. Você está falando a mesma língua. Então, aí ele vai acompanhar como ele acompanha outros projetos, né? E começa a participar. E aí, depois que ele é picado, aí fica mais fácil. Excelente. É interessante, né? Eu queria abrir agora para perguntas. Só pontuar isso que vocês trouxeram, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir a Clara e a Lúcia falarem sobre comunicação integral, né? Das iniciativas, das ONGs, né? Eu acho que vocês trazem muito isso, que é a comunicação, né? Nesse sentido, ela não é entrópica, né? Ela não é eu conseguir comunicar só eu enquanto organização, enquanto empresa, enquanto instituto, fundação. O que eu quero fazer é também eu conseguir, né, estar muito próximo da realidade e eu também comunicar, usar, né, a linguagem do parceiro que eu quero escolher para que nós estejamos realmente na mesma sintonia. Então, é uma comunicação Natália, muito voltada se me para o externo. permite, Clóvis, uma das coisas que a gente brinca na empresa é que a nossa área se acaba sendo um tradutor-intérprete. Você traduz da empresa para o social e traduz do social para a empresa. Ou seja, é um privilégio, na realidade, eu acho, que você está nesse locus de poder realmente conversar com os dois lados, e eu acho que cada vez mais a gente precisa desse tipo de diálogo, até para poder aproximar. Desculpa. Muito bom, obrigada, Alice. Perguntas que vocês tenham aqui. Hola, lo voy a hacer en español. Soy Michelle de Codespa en los Estados Unidos.
tenemos proyectos en Latinoamérica, África y Asia. Y en Codespa siempre tratamos de involucrar a la empresa privada desde el comienzo del proyecto, porque los vemos como proveedores de tecnología, conocimiento y compradores, ¿no?, de los servicios y productos de nuestros beneficiarios. Incluso dentro de Codespa hemos empezado un Business Roundtable for Inclusive Growth y hemos desarrollado una herramienta digital para que las empresas puedan medir su impacto. Sin embargo, cuando nos acercamos a empresas, hay algunas que no entienden, que prefieren darnos plata, darnos un dinerito que tienen en su budget y no involucrarse más. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ONG, o sea, ellos están preocupados por su, en inglés dicen top line revenue, el profit? Entonces, ¿cómo ONG, cómo podemos en lenguaje business ayudar a esas empresas a cambiar su mentalidad? Boa pergunta. Eu brinco muito aqui, Michel, que as academias não estão tendo muito sucesso nos cursos que elas estão dando, não, porque os líderes não estão com a cabeça de sustentabilidade que eles estão aprendendo nas escolas, né? Alguma coisa está... Mas é preciso falar a mesma língua. Então, você tem um trabalho de empatia forte aí, que é entender a língua desse CEO, a língua que esse executivo mais usa, né? A língua de business, né? Não é fácil medir impacto, não é fácil medir resultado, mas quando você consegue mostrar, e a gente sempre tenta fazer isso de uma maneira muito científica, né? Estatística, comprovada, teste, controle, amostra, essas coisas todas. Quando você consegue mostrar, na linguagem que ele entende, a possibilidade do impacto, de como isso traz impacto na sua reputação, imagem, no seu negócio, você capta, né? E é complexo. Vou dar um exemplo para vocês de resultado e impacto. A gente apoia também projetos de cooperativas de reciclagem, né? O Brasil tem um altíssimo índice de reciclagem, né? Reciclagem de alumínio, tem uma indústria de alumínio também na Votorantim, puxa as outras reciclagens e tal. A renda a mais que eu gero para o catador é resultado. O que ele faz com essa renda é impacto. Então, se eu conseguir mostrar para o executivo o impacto, né, que aquele projeto gerou naquela família daquele catador, na linguagem que ele entende, a gente usa o SROI, né, para cada real que você investiu, quanto que retornou, como é que isso economizou dinheiro público, né, Nós conseguimos, por exemplo, calcular o impacto da nossa atuação no Covid, a partir de quantas mortes estatisticamente nós evitamos e quantas internações nós evitamos nos municípios que a gente atuava. E quanto isso significava de milhões economizados para os cofres públicos. Isso fala com a linguagem do CEO. Então, ele vê que não faz sentido, esse retorno aqui é muito melhor do que o meu retorno. Então, tem que falar a mesma linguagem. Vou adicionar. Michele, eu acho que a gente também tem que entender que tudo isso é um processo. Se a gente voltar 20 anos atrás, você não ia nem conseguir chegar perto dessa empresa. Eu acho que a gente, como sociedade, aí estou falando como empresa mesmo, eu acho que a gente está cada vez mais compreendendo esse todo que a gente faz parte e é onde cada um entra. Para mim, quando a gente hoje em dia fala de toda essa agenda de ESG que as empresas estão envolvidas, se você... É isso, volta 20 anos atrás. Você chegava e falava de qualquer coisa relacionada a meio ambiente, social, governança, olhavam para você, davam risada e falavam assim, você está louca de estar pensando nisso aqui agora. Olha o quanto a gente conseguiu evoluir. Isso não resolve o problema que você colocou, mas eu acho que isso, pelo menos, a gente percebe que a gente está evoluindo em direção a... Eu tenho certeza que a gente vai chegar num momento onde esse tipo de diálogo que é necessário para você vai ser uma coisa muito mais fluida, mas é um processo, e é um processo que depende das pessoas. As pessoas vão num ritmo devagar, as pessoas acabam tendo agendas diferentes, de repente o cara está pensando, o mercado, o dólar subiu, sei lá o que aconteceu, ele não vai conseguir te dar atenção, mas eu acho que assim, a gente está evoluindo, sim, e eu acho que espero que a gente consiga acelerar mais as coisas, mas eu acho que tem um olhar otimista aí em relação a isso. O diálogo está acontecendo. Talvez não na velocidade que a gente quer, mas ele está evoluindo.
Posso chamar só um tema, Michele, que eu lembrei, não sou painelista, mas, né? Tem um paper que foi publicado, inclusive, na página da Unicef, falando sobre, né, e o Clóvis estava falando de ativar essas diferentes motivações, a Alice falou sobre isso também, né, de você tem uma boa solução, mas como a gente acha alguém que tem o problema, né? E nesse paper eu achei super interessante, porque eles falam do sentido de missão nesse tema dessa talvez motivação transcendente, né, que a gente busca despertar nas pessoas ao colocá-las em contato com a realidade, de que eles tiveram um grande problema dentro da Unicef, pela Unicef estar muito presa, né, as pessoas dentro da Unicef estarem muito presas na linguagem do negócio e terem perdido o sentido de missão. E a gente está falando da Unicef, né? Então, essa importância, né, que eu acho que os dois trouxeram aqui, de, bom, quem, na verdade, né, não para quem você pode oferecer a solução, né, mas quem tem um problema que a sua solução encaixa bem, né, e reforçar esse sentido de missão nas lideranças, né, aproximando-as da realidade, como é importante que isso aconteça. Mais perguntas aqui. Ali primeiro. Buenos días, la voy a hacer en español. ¿Vale? Soy María Carolina Serrano, de la Universidad de La Sabana, en Colombia. Y quisiera preguntarle tanto a Alice como a Klaus, en sus proyectos, ¿cómo ha sido la participación de la academia, de las universidades? Si han trabajado o no en estos proyectos con instituciones de educación superior. Si sí lo han hecho, ¿qué valor les ha generado? Y si no lo han hecho, ¿por qué? ¿Qué expectativa hay frente al trabajo con las universidades para que también quienes estamos acá podamos afinar ese acercamiento para el trabajo tanto con la empresa como con las fundaciones empresariales? Gracias. Obrigada pela pergunta. A gente tem atuado bastante com deixa eu esperar ela colocar o microfone. Obrigada pela pergunta. A gente tem trabalhado bastante com a academia. Um dos lados bastante fortes é quando a gente está falando de todas as nossas áreas de pesquisa e desenvolvimento. A academia é um parceiro fortíssimo que a gente tem, mas e que é fundamental, né? Porque é onde a gente vocês sabem melhores do que eu, é onde a gente consegue ter avanços que de repente na iniciativa privada a gente não consegue. Então temos trabalhado muito. E também olhando a academia como um espaço onde você consegue escalar bastante iniciativas. E vou te dar um exemplo da própria Colômbia. A gente fez recentemente um projeto junto com, não foi com La Sabana, foi com a Universidade de Los Andes, onde a gente tinha uma proposta de formação de jovens para a entrada no mundo de trabalho, e eles tinham uma plataforma gigantesca que eles já conseguiam chegar numa escala. Em 2 dias, eles chegaram a, acho que 1.800 inscrições, coisa que a gente demoraria muito tempo. Então, a gente tem utilizado a academia na parte do desenvolvimento, do conhecimento mesmo, do knowledge, mas também como uma plataforma para a gente conseguir escalar soluções. Sinceramente, não, Maria Carolina. Não. Muito menos do que a gente poderia e gostaria. E não porque, eu vou pegar um exemplo só para vocês entenderem. No Covid, aqui no Brasil teve um desespero muito grande, que é o tal do respirador. Acho que todo mundo passou por isso, né? Respirador, aquela coisa toda. Aí, a USP tinha alguns departamento da USP, da parte de medicina, de equipamentos de saúde, não sei o que tal, desenvolveu um respirador mais simples, meio que quase que mecânico, que substituiria aqueles importados muito caros, tal. Aí pediu apoio, nós fizemos uma interface com a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, para fornecer as chapas de alumínio, juntamos com outros que forneciam isso e aquilo, começamos a fazer os protótipos dos respiradores, que não seriam aqueles tão sofisticados, mas já estavam sendo usados, inclusive nas UTIs aqui do Hospital das Clínicas, e estavam salvando vidas, os modelos de protótipo. Então vamos ampliar, vamos fazer para papá. Aí veio o Estado, que é o dono da USP, não, espera aí, vamos fazer um projeto maior, vamos escalar, não sei o que, morreu. A doação ficou lá parada e tal.
Então, assim, acho que tem algumas falhas aí de lado a lado, né, nessa interação entre academia e empresas. E acho que tem um caminho muito fácil, né? Se você pegar a academia quer formar pessoas, né? Quer levar conhecimento. A empresa precisa formar pessoas o tempo inteiro. Eu preciso formar mão de obra o tempo inteiro. Então, como é que eu junto a necessidade da empresa com o propósito da academia? E construo uma solução que possa, vamos dizer, ir juntando na rede ali de demandas sociais, isso aqui, construir projetos que, ao mesmo tempo, estão ajudando a sociedade, está formando, está ajudando a academia a trazer conceitos e conhecimentos, né, e está construindo uma rede ali sustentável, um sistema que para de pé uma solução a longo prazo. Eu acho que a academia precisa sair de dentro da academia. Precisa ir para fora. E precisa desenvolver a sua estratégia de academia sustentável. Como é que ela vai ser admirada pela sociedade? Não é pelos alunos que passam aqui. Então, é mais profundo. Queria perguntar para o Clóvis e também, né, para a Alice. Nós temos um projeto que está engatinhando, né? Eu sou metida a arquiteta, né? Meu esposo é engenheiro, eu sou corretora de imóveis, então eu vejo muitos imóveis, então eu tenho umas ideias, eu fiz um curso de decoração de interiores e tudo mais. E, assim, nós temos uns amigos que eles estavam com um problema na moradia deles e a gente resolveu ajudar, e aí ali nós fomos assim, inspirados por Deus até, porque conseguimos eles tinham um espaço no fundo da casa e a gente conseguiu reformar. Eles tinham 4 filhos e ficavam em um quarto com 2 beliches, muito apertado. Enfim, o projeto andou e a gente começou um projeto que chama Renovando a Moradia, né? E nós estamos na 4ª casa. Então, qual que é assim a ideia desse projeto? Primeiro, não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Também, como impacto, a gente percebeu a autoestima da família, né? Então, quando estava terminando a reforma, a minha amiga, que era dona da casa, falou: agora eu quero emagrecer, né? Porque ela queria, além do externo ficar bonito, ela queria também melhorar, né, como pessoa. E a gente, assim, passar pelaquela casa foi muito legal, porque os 4 filhos, nenhum trabalhava. Hoje, os 4 trabalham, né? Um, inclusive, é seminarista. E, assim, foi muito legal passar pela vida deles e transformar a vida daquela família. Então, a gente, assim, sente muito um chamado para isso. E eu queria ver, pensando também nos universitários, né? Nós somos de Campinas, tem a Unicamp, tem a PUC. Se a gente poderia, de repente, fazer um trabalho com os engenheiros, com os arquitetos, com a faculdade e tal, e ganhar alguns sacos de cimento da Votorantim, para a gente conseguir ajudar. Porque as pessoas não... A casa não tem reboco. É um negócio absurdo. Você fala, gente, como é que eles moram? Eles puxam o fio, levanta a parede, não consegue rebocar, não consegue piso, não consegue nada. Então, nós vamos ter que conversar, Clóvis, para ver o que você vai ajudar a gente. Desculpa, eu não peguei seu nome. É Silvia, e o Carlos, meu esposo, também quer falar alguma coisa, eu não sei. Depois, tá? Agora quero. Não. Não, legal, Silvia. Ela conseguiu mais risada que você, valeu. Vou te dar um exemplo, Silvia. Tem um projeto aqui na favela de... Não sei se é Paraisópolis ou Heliópolis, agora estou com você, que é Paraisópolis. Moradia digna, do Fernando, né? Que ele foi lá, procurou o Votorantim Cimento, fez a parceria para a Ele falou assim, um dia eu estou lá, numa sedezinha da ONG, lá no meio da Vaz, chegou um caminhão de cimento. E agora, o que eu faço com isso? Não tem nem lugar para guardar esse cimento. Como é que eu vou fazer? E o conceito dele era esse mesmo, né? A reforma por banheiro, ter um banheiro digno, como isso mudava. Né? E a questão que você falou é vital, né? Quando você muda a referência. O grande problema do mundo hoje, o grande problema dos jovens, os jovens não têm mais referência. Né? A referência é o influencer, né? É o youtuber. Né? Então, quando você começa a criar essas referências, você transforma. De fato, você transforma. Né? O ponto é entender
e aí vale a pena aprofundar um pouco mais a atuação para construir algo sustentável, né? Entender qual é o problema da sociedade que você está atuando, né? É a história do Hector, né? O problema, não a solução, né? Como que chegou nessa situação? Como que essa situação se perpetua? Que talvez a solução sustentável não seja nem a reforma em si, mas seja gerar condições para que ele faça a reforma, né? Posteriormente. Mas todos os casos que a gente conhece começam assim. E depois disso, você constrói uma estratégia de sustentabilidade, né, para a atuação, para o projeto. O que dá dó é que eles não têm dinheiro nem para comer, né? Exato. Como é que eles vão resolver a casa deles, né? Exatamente. É muito triste isso, né? E é a grande maioria. Vou trazer um dado para vocês aqui, só para vocês terem noção do tamanho do problema que nós estamos vivendo e que isso não aparece. A taxa de natalidade, assim, todo mundo sabe disso, né? Isso é geral, não é só o Brasil. Certo? Quando você estratifica isso por classe social, A, B, C, D, E, classe A, B e C, não nasce ninguém. Quantos aqui gostariam de ser avós e avós e nem neto tem? Né? Porque vai ver os filhos, as coisas. Onde estão nascendo os filhos? Na classe E, na classe D, talvez na classe C mais baixa. O censo de 2022, no Brasil, mostrou que 50% das crianças de 0 a 6 anos estão abaixo da linha de pobreza. 50%. Linha de pobreza significa $2,1 por dia. Essas crianças não comem se não for para a escola. É essa a realidade que elas estão vivendo. Isso é um trabalho lá do INSPER, do professor Ricardo Paes de Barro, e ele dimensionou a solução. Para resolver o problema dessas crianças, seriam na casa de 140 bi. O Brasil gastou, se pegar no ano passado, todas as esferas, poder federal, estadual e municipal, 10 bi em programas sociais por dia. 140 bi era 14 dias de investimento. Então, é falta de decisão política, de querer resolver um problema. Né? Então, a gente tem que chegar na essência das causas dessas coisas que a gente quer atuar, para que os projetos que a gente construa conversem com a solução que seja um sistema sustentável, que seja mais do que dar o peixe, mas que seja ensinar a pescar. Mas eu acho que parabéns pela iniciativa, eu acho que é fantástico, essa transformação que vocês fizeram é irreversível. Temos tempo para uma última pergunta. Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia. Eu trabalho na ADEC, uma instituição do Rio de Janeiro que trabalha com mulheres. Primeiro, eu queria fazer realmente uma pergunta: como vocês conseguem envolver, né, os funcionários da empresa na instituição, né, para que eles próprios sejam voluntários da instituição? A minha empresa, a gente pensa muito realmente na voluntária, né, nesse trabalho voluntário, porque acho que foi até no painel do ano de ontem, né, que a gente ficou falando como o maior impacto para o beneficiário é realmente o papel do voluntário, né? O voluntário ele tem um papel muito importante, né, na vida dessas meninas, de qualquer outra pessoa, né? E com isso a gente até lançou essa semana um treinamento de voluntário, que ele é todo online, com 14 aulas, com pessoas, assim, professores super tops, o Sérgio Zabular aqui do ISE e vários profissionais super importantes, que é para preparar esse voluntário para que ele seja uma pessoa muito boa, porque é um treinamento, não é para como ser voluntário, não, é um treinamento que é realmente para preparar a pessoa para ela ser uma pessoa muito boa, né? Para ela ser essa formação integral que todo mundo fala, essa formação humana, um treinamento de formação humana. E realmente pensando nisso, né? Para envolver os voluntários da empresa, né? A minha ideia foi realmente, né, para que até as empresas possam usar essa formação, chama Formação 360, para realmente envolver os funcionários nos projetos sociais e que eles saibam realmente, né, como impactar essas pessoas. Então, eu tenho essa dúvida, né, que é fácil envolver os funcionários e depois realmente, né, existe essa necessidade, né, de ter um treinamento para esses voluntários. Obrigada pela pergunta. Sim, a resposta é sim, para tudo que você perguntou. É fácil envolver? É fácil.
desde que você tenha uma proposta bacana. É muito importante você envolver, porque no momento que você fala, a empresa está trabalhando, tecnologia mais inteligente para todos, bacana, o cara está lá programando, mas ele entender que você faz outras coisas também, que você está envolvido em projetos sociais, é um negócio que, assim, para ele traz muito orgulho de pertencer. E se ele pode ir lá e fazer alguma coisa, aí o céu é o limite. Então, é uma estratégia que, óbvio, vai depender da pessoa, dela priorizar o tempo, etc., mas eu acho que cabe sim à empresa ela criar condições para que ele possa ter esse envolvimento. E o envolvimento vai na mesma linha da mosquinha que eu falei lá. Uma vez que foi, para sempre vai querer ficar envolvido, né? E o treinamento, eu concordo com você que é importante, que não é simplesmente ir lá e não, vou fazer festa, vou fazer, sei lá, só brincar. Tem que ter uma essência, tem que ter um fundamento ali para que ele possa fazer uma grande contribuição. A gente tem essa facilidade com a temática que a gente faz, que essa questão da inclusão produtiva, é muito simples eu convidar um funcionário da Lenovo a fazer um projeto de mentoria com um jovem que está entrando no mercado de trabalho, trazer uma mulher líder em tecnologia para falar com uma mulher que está se formando para trabalhar e virar essa referência. Então, eu acho que, assim, no nosso caso, a temática ajuda bastante, mas você acaba tendo também o voluntário que quer ir lá numa escola pintar a parede, e que é legal, e que é legítimo, e que é importante também, né? Então, uma estratégia que a gente tem uma vez por ano, a gente tem nos meses de setembro e outubro, está rolando, inclusive, o que a gente chama de mês de serviço na Lenovo, chama Love on Month of Service, que é um mês onde a gente tem funcionários do mundo todo envolvidos em projetos sociais, e aí eles têm a liberdade de propor projeto. Então, desde, vou plantar árvore para reflorestar aqui uma comunidade, vou reformar uma escola, ou vou ir lá fazer uma palestra de como usar a tecnologia, como que eu ajudo pessoas idosas a usarem o celular, quer dizer, aí o céu é o limite. Mas eu acho que sempre tem a questão da formação, que é importante, até para ele entender, bacana, eu estou aqui como voluntário, mas eu sou um voluntário da Lenovo, eu carrego esse sobrenome, né? O que está linkado a isso? Obrigada pela pergunta, parabéns pelo trabalho. Cíntia, quantos voluntários você tem lá? Qual o percentual? Dos nossos, a gente tem mais ou menos uns 100. Isso dá quantos por cento Do quê? do corpo de empregados? Não, a gente tem poucos empregados, só voluntários, praticamente. Altíssimo, então, né? Ótimo. Vou voltar naquele tema lá, né? Você já ouviu falar de um problema? Não, a empresa apoia o voluntariado, não sei o quê, vamos fazer o programa voluntariado, tá bom. Vai ser no horário de trabalho ou vai ser no final de semana? Não, tem que ser no final de semana, porque aí prova que é voluntário mesmo. Né? Então, a empresa apoia. Então, a gente não pode ser inocente, né? Voltando à pergunta da Michelle. Se eu não ajudo o CEO a resolver o problema dele, eu não tenho apoio. Né? Então, se eu linko o programa de voluntário à estratégia de retenção de empregados, que é fato, né? A turma jovem, hoje em dia, tem muito mais foco em propósito, né, do que anteriormente, eu tenho muito mais chance de sucesso. Internamente, a gente não tem programa de voluntariado no Instituto. Cada empresa tem o seu. A gente até ajuda a empresa a montar. Mas a gente tem no Instituto o que a gente chama de desafio voluntário, que é como se fosse uma gincana, porque o jovem trabalha a partir disso. Né? E essa gincana estimula a famosa competição saudável. Então, vão ganhando ponto aqui, tem desafio, vai isso, aqui. Então, como é que eu converso a língua dos voluntários, ao mesmo tempo, né, atuando junto com as empresas, para que isso, de fato, seja reconhecido como parte da estratégia? Não seja mais uma coisinha para botar no relatório de final de ano, de RIs, eu tenho aqui um programa de voluntariado, porque todo mundo tem. Então, acho que, se não tiver o link com a estratégia, com a política de recurso humano, com a estratégia de retenção, né, com o que você quer promover, vai enxugar gelo. Né? É preciso ter conexão e fazer um voluntariado, como a gente estava falando, a questão de reforma. A Cimentos tem um voluntariado de reforma em favela. Tem tudo a ver com cimento, tem tudo a ver com o produto, Marco. Então, fazer a conexão com o negócio, fazer a conexão com a estratégia de recursos humanos e, obviamente, com o interesse dos jovens participar, que eu acho que isso é o mais fácil. Né? Mas a empresa tem que, de fato, querer. Excelente. Clóvis, Alice, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, o envolvimento de vocês
e parabenizá-los, eu acho que em nome de todos aqui, né, pelos projetos que vocês estão fazendo acontecer, né, e levando adiante. Nós teremos agora um intervalo para um coffee, tá? 30 minutos lá na recepção. Muito obrigada mais uma vez, parabéns. Obrigada.